Prezados amigos, irmãos do Projeto Semear, eu sou o pastor Reginaldo e eu quero te desejar um dia especial, muito bom, de alegrias, de realizações na presença de Deus. E este é o seu programa, Começando o Seu Dia com Deus. Hoje eu quero trazer um tema aqui, que é um tema que a maioria de nós, seres humanos, passamos por isso. Que são dias onde os nossos sentimentos parece dentro de nós uma luta entre a própria tristeza, o próprio luto, um sentimento de perda e a esperança. Nós temos o Espírito Santo que habita em nós e que o tempo todo ele fica nos dizendo que é para nós alimentarmos a esperança, para nós lutarmos contra a tempestade, contra as águas turbulentas, se assim posso dizer, da vida. E por outro lado, nós temos um espírito maligno que fica tentando jogar tristeza, angústia, sentimento de incapacidade, de perda. E nisso nós ficamos equalizando, tentando buscar o equilíbrio, e na verdade o Senhor não quer isso para as nossas vidas, porque o luto, ele que nós carregamos, mesmo sem perder alguém, não é apenas a tristeza pela perda de um ente querido ou para alguém que nós conhecemos, mas também é uma dor pela perda de expectativas, decepções que nós passamos no dia a dia, até mesmo com pessoas em quem nós depositávamos a nossa confiança, ou até dentro do nosso próprio lar. São sonhos que se desfazem, alegrias que parecem distantes de nós conquistarmos. E a alegria, por sua vez, ela é a manifestação da esperança. É isso que o Espírito Santo coloca dentro de nós, é um vislumbre de uma vitória que virá, uma vitória anunciada. E biblicamente o apóstolo Paulo, em sua carta aos Romanos, ele nos dá uma visão arrebatadora sobre essa tensão que o ser humano carrega, dizendo assim que todas as coisas, lá no capítulo 8, versículo 28 até o 39, ali de Romanos, ele começa da seguinte forma, dizendo: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Você que sente que o Senhor tem um particular com a sua vida e você tem carregado essa angústia, essa tristeza que às vezes não sabe de onde vem. Então, o ponto de partida, o alicerce, todas as coisas, como é falado aqui neste versículo de Romanos 8, inclui tanto a alegria quanto a tristeza. Porque vai haver momentos na nossa vida que nós estaremos regozijantes, plenamente alegres. E haverão momentos também de decepções, porque o próprio Senhor Jesus, ele disse: no mundo tereis aflições. Então, nós não podemos colocar as nossas vidas como se fosse um velório, nós começarmos a olhar: olha, eu não nasci para ser feliz, parece que comigo as coisas não dão certo, e Satanás ele começa a se aproveitar dessas situações para trazer aquilo que os médicos chamam de isolamento, depressão, problemas psicossomáticos, psicológicos, psiquiátricos e por aí vai. Agora, quando o apóstolo Paulo, ele diz: todas as coisas contribuem. Ele está dizendo aquilo que quando tentaram comprar o profeta Balaão para profetizar maldição contra Israel, ouça bem o que eu vou te dizer agora, porque as duas palavras se fundem. O Senhor disse: olha, para Balaão, você vai, mas você dirá apenas aquilo que eu te mandar. E quando ele chega, ele fala: não pode ser maldito aquilo que o Senhor já abençoou. Que nesta manhã você possa tomar para a sua vida esta palavra de bênção e não de maldição. Que você possa olhar para dentro de ti e dizer assim: olha, não significa que Deus ele causa o mal na minha vida, mas que ele
é capaz de, através daquilo que acontece de ruim na minha vida, o Senhor transformar em bênção. As pessoas me lançam às vezes maldições, me lançam palavras contrárias, mas o Deus que me olha, o Deus que me cuida, Ele transforma todo o mal em bênção. E por isso que Paulo ele vem então traduzir toda essa situação de Balaão, dizendo: todas as coisas que acontecem é para o bem daquele que ama a Deus e que vive segundo o seu propósito. Isso, quando nós olhamos que o Senhor ele é capaz de tecer um propósito maior a partir da complexidade daquilo que acontece nas nossas vidas, nós começamos a entender. E quando nós nos aprofundamos nos versículos 35 e 37 de Romanos 8, Paulo ainda vem dizer: quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, a angústia, a perseguição, a fome ou a nudez, o perigo ou a espada? Veja que ele está colocando situações realmente boas e ruins. Aí ele diz: mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Quando nós pegamos essa alegria que nós sentimos e dizemos: olha, isso é a prova real do amor perfeito que Deus coloca em mim, um ser imperfeito, nós começamos a ver que a nossa jornada, ela não termina aqui. Portanto, eu não tenho que me limitar e dizer: eu tenho vivido uma vida que não é do jeito que eu queria, se colocar como vítima diante da situação. É eu olhar que a tristeza que eu sinto às vezes é um lembrete de Deus, que eu vivo em um mundo imperfeito, mas que, como eu sei que a minha jornada não termina aqui, um dia eu estarei em um lugar onde não haverá lágrimas, não haverá dores, e o Senhor secará dos nossos olhos toda a nossa lágrima. Sabe, você que está sendo consumido por essas emoções, você que está sendo às vezes forjado por elas, cada lágrima que você derrama, se é diante de Deus, eu te animo nesta manhã, porque cada lágrima é uma oração, e cada sorriso que você outorga a alguém, mesmo estando destruído por dentro, é um testemunho de que o Senhor te cuida. A luta interior é a evidência de que a esperança está viva no seu coração, pois a desesperança não luta. E quando você luta é porque a esperança está viva. Ela simplesmente se rende à falta de esperança ou à desesperança. Você não está confuso. O Senhor não te deixará confuso. E nesta manhã o Senhor te purificará. E a certeza da vitória está garantida em Cristo Jesus sobre a sua vida, porque a sua confusão às vezes mental: será que o Senhor não me ouve? Será que essa tristeza será a minha destruição? Será que as coisas nunca darão certo para mim? Tenha nesta manhã a certeza: isto é o prefácio que Jesus está trazendo para a tua vida, para uma história de triunfo. Eu oro por você nesta manhã. Senhor Jesus, diante da tua palavra, que diz que todas as coisas colaboram, Senhor, corroboram para o bem daqueles que amam a Deus e aqueles que vivem segundo o seu propósito nas nossas vidas como seres humanos, imperfeitos que somos, pedimos o perdão, Pai, das nossas falhas, erros e pecados, das nossas palavras, Jesus, que nós soltamos às vezes, palavras que não deveriam ser ditas, palavras que às vezes, Senhor, alteram o ambiente, ofende pessoas, mas neste momento eu te peço que o Senhor transforme na nossa vida, na nossa família, tudo aquilo que é mal em bem, tudo aquilo que é maldição em bênção, porque o Senhor diz, Pai, através do teu servo Paulo, o apóstolo Paulo, que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus.
e nós entregamos nesta manhã a nossa vida diante de Ti, a nossa família diante de Ti, os nossos problemas, Pai, quer seja na nossa área sentimental, na nossa área, Pai, física com relação às enfermidades e também, Senhor, na nossa área psicossomática, na nossa área psicológica. Não deixe, Senhor, que nenhum espírito maligno tome posse das nossas fraquezas, das coisas, Pai, que muitas vezes não conseguimos entender, mas nesta manhã, nesta oração, nós queremos declarar pelo poder e pela fé que nós sentimos e depositamos em Ti, que, Pai, todas as coisas nesta manhã contribuirão para o nosso bem e contribuirão para que a bênção, a vitória, para que tudo aquilo que vem de Ti, Senhor, seja depositado na nossa vida, no nosso coração. Eu oro agora por esta pessoa que chora, por esta pessoa que não tem forças para clamar, por esta pessoa que não tem forças para orar, por esta pessoa, Pai, que não sabe em algum momento o que está fazendo ainda nesta vida, e por esta pessoa que, Senhor, Satanás já colocou na mente dela até mesmo o pensamento de botar um ponto final em tudo. Eu oro nesta manhã e com a autoridade do Espírito Santo eu declaro esta vida livre, para que esta pessoa realmente seja livre e abençoada, e esses pensamentos de mal, esses pensamentos destrutivos, saia da vida dela, saia da vida dele, e que o caminho desta pessoa esteja livre, e que o Senhor possa levar esta pessoa a um sorriso verdadeiro, a uma realização verdadeira, porque o Senhor tem o seu tempo, assim como também está escrito que há tempo de nascer e há tempo de morrer, há tempo da seca e há tempo da chuva, há tempo de sorrir e há tempo de chorar, mas a tua palavra diz que o Senhor estaria conosco e que secaria dos nossos olhos toda lágrima. Eu te peço nesta manhã, Pai, fortaleça este homem, fortaleça esta mulher, para que ela e ele encontre o caminho e que receba de Ti, Pai, uma direção dos céus, para que não possa errar, para que não tome atitudes, Pai, equivocadas, mas que sejam iluminadas por Ti, para que a Tua bênção e a Tua vitória reine na vida, na casa, na família desta pessoa. Eu os abençoo nesta manhã, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. E graças a Deus. Queridos irmãos, amigos, nós chegamos ao fim de mais um programa, começando o seu dia com Deus. Que você possa, nesta manhã, olhar para o céu e saber que o Senhor, Ele está olhando e velando por ti, que o Senhor não te esqueceu e que em todas as coisas você é mais do que vencedor ou vencedora, porque o Senhor, Ele sabe até onde vai a tua força. O Senhor sabe quantas vezes você pensou em parar, você pensou em deixar de lado todas as coisas, mas o Senhor, Ele entra com providência e Ele faz com que as coisas comecem a acontecer na sua vida, para que você possa louvar e bendizer o seu santo nome. Deus abençoe a sua vida. Nos encontramos amanhã, neste mesmo horário, às 7 da manhã, aqui neste canal. Deus te abençoe e até lá.